Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica aqui da OAB, que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Hélio Nascimento, que é um dos proprietários da empresa Alto Nível e que vai falar um pouco para nós sobre treinamento de profissionais. Olha só, hein? Treinamento de profissionais. Às vezes a gente está focado em alguma coisa, se especializa em alguma coisa, mas esquece alguns detalhes importantes que hoje você vai aprender aqui. Não é isso, Hélio? Obrigado pela sua presença, viu? É um prazer tê-lo aqui. Doutor Ribas, eu que agradeço de verdade o convite, agradeço a oportunidade de falar. Eu espero de verdade que seja um bate-papo que ajude vocês a entenderem, a somar na carreira, na vida de vocês. Eu espero realmente que seja um tempo bacana para todo mundo aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um tempo bacana, muito proveitoso e que você vai passar várias dicas aí boas para todo mundo, hein? Nós temos aí um público aí das mídias sociais muito interessado nessas coisas, hein? Muito bom. Vamos lá, fala um pouquinho para nós. Qual que é o objetivo da empresa Alto Nível, da sua empresa? Legal. Nós decidimos montar essa empresa quando a gente percebeu que existia uma demanda no mercado, porque nós enxergávamos uma série de profissionais, muitos deles profissionais que investiam tempo, investiam dinheiro, investiam, às vezes, dinheiro da família para se capacitar com universidade, pós-graduação, mestrado, N cursos, talvez decidiam abrir uma empresa, decidiam empreender, fazerem trabalhos autônomos e não tinham um resultado profissional compatível com aquilo que eles investiram. Então, elas eram pessoas altamente capacitadas, mas que não estavam conseguindo ter resultados práticos de sucesso, de financeiro ou mesmo de reconhecimento na carreira. E nós decidimos fazer um conjunto de treinamentos para que esses profissionais pudessem desenvolver outras capacidades que iam se somar a todo aquele conhecimento que ele já tinha. Por exemplo, nós temos aqui, né, os advogados às vezes se especializa em uma área, né, é um exímio tributarista, um exímio criminalista, mas às vezes, né, você vê que o cara não consegue a carreira dele decolar, né, porque não adianta só ser especialista naquilo lá. O que acontece? A gente vê que as faculdades como um todo, os treinamentos, eles acabam não preparando o profissional quando eles recebem o diploma e saem para o mercado. Algumas pessoas ainda têm uma perspectiva, uma expectativa que eles vão se especializar, se formar como advogados, arquitetos, engenheiros, talvez abrir um escritório e no dia seguinte pessoas vão começar a procurá-los para contratar os serviços deles. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Os profissionais eles não são treinados durante toda a carreira acadêmica deles para fazer alguma coisa que é básica para conseguir ter sucesso. Eles não são capacitados, por exemplo, para se comunicar melhor e vender. Poucos profissionais conseguem vender o conhecimento que eles têm. E esse é um grande problema que existe. As pessoas conhecem muito, mas não conseguem vender. E o vender já é uma palavra que para algumas pessoas soa ruim. Porque algumas pessoas falam, peraí, Hélio, eu não estudei 5 anos, 6 anos, 10 anos para me vender, para ser um vendedor. Mas se você entender que o tempo todo você está vendendo, queira você ou não, algumas coisas começam a mudar. Mesmo aquele profissional que trabalha dentro de uma empresa, ou no caso do público que está assistindo a gente, mesmo aquele que trabalha dentro de um escritório, de um grande escritório de advocacia, você está se vendendo. Vendendo a sua imagem, vendendo as suas ideias, vendendo os seus serviços ali dentro. E se as pessoas que têm condições de reconhecer o teu trabalho com promoções, com aumento, não perceberem isso, eles não vão conseguir comprar o grande produto que você tem, que é você mesmo. Então, esse é um grande ponto. Os profissionais precisam começar a entender que eles são grandes produtos. Mas deixa eu fazer aqui uma parte também do advogado do diabo, né? Que eu acho que é importante para todo mundo que está nos assistindo, Hélio. Claro. Hoje nós temos muitas empresas de desenvolvimento humano, de coaching, né, de tudo isso daí, né? Qual que é o diferencial de vocês? Realmente, o coaching no Brasil, eu vejo isso, por um lado, como muito positivo. E eu tenho também, eu e minha sócia, nós temos formação em coaching. Mas o nosso grande foco é trabalhar as competências dos profissionais e não vender fórmula mágica.
O grande problema que eu tenho visto no mercado ultimamente é que tem empresas e pessoas que começam a querer vender fórmulas mágicas, como se fosse fácil mudar pensamentos e formas de pensar que às vezes a pessoa carregou durante 20, 30 anos. As coisas não são assim automáticas. Então, eu vejo que o primeiro grande diferencial nosso é não vender fórmula mágica, é não acreditar que existe a pílula azul que você vai tomar e a partir daquele dia tudo vai se transformar. Existem coisas que eu posso, na minha atitude, mudar a partir de hoje e as coisas começam a acontecer. Mas talvez tem pensamentos e formas de pensar e de me comportar que eu carreguei a minha vida inteira. E tem coisas que são de verdade desafiadoras e difíceis para mudar. Então, o primeiro passo nosso o primeiro ponto a gente não vende fórmula mágica, mas a gente vende formas para que as pessoas consigam trilhar um caminho. Nos treinamentos eu gosto de usar a analogia da maratona. O treinamento que eu dou, um dos treinamentos que eu dou, eu falo, pessoal, entendam que a gente está se preparando aqui para uma maratona. Não pensem num tiro de 100 metros. Vamos pensar como se fosse uma maratona. E aí talvez você tenha que fazer um check-up antes, você vai ter que conhecer teu corpo antes, saber no que você já está bem, o que você precisa treinar, porque a gente tem que pensar que a gente vai correr uma maratona. E eu fico imaginando, Hélio, porque assim, quando você coloca essas palavras, como você disse, você vai lá e vai passar esse treinamento, a pessoa vai absorver isso daí. E aí ela tem que praticar aquilo. Exatamente. Não é que ela, tá bom, adquirir esse conhecimento e agora resolveu o problema. Não. Se ela não começar a praticar esses ensinamentos, não é? Isso mesmo. Não muda, né? Não muda, não muda. Esse é um ponto também que foi bacana você ter falado sobre isso, porque o nosso treinamento é em formato de, pelo menos esse treinamento que é o que a gente mais tem feito, treinamento alto nível em comunicação e inteligência emocional, é um treinamento de 2 dias, sábado e domingo, das 8h30 da manhã até mais ou menos 8 horas da noite, no sábado e no domingo. Então é bem puxado, é bastante informação. E eu já participei de muitos treinamentos nesse formato, às vezes de sexta a domingo, de quinta a domingo, e às vezes a gente saía do treinamento com aquele gás, com aquela atitude, só que eu brinco que sempre tem a quinta-feira, né? Porque na segunda você chega no lugar onde você trabalhava, começa a conversar com as pessoas, e aí você começa a tomar de novo um não aqui, um não ali, você percebe que as pessoas que estão perto de você não estão na mesma energia que você, na mesma disposição que você, e aí vai passando os dias, e na quinta-feira talvez você fale, isso aqui não é para mim, não funciona. E aí o que a gente fez? A gente dá esse treinamento de imersão, que realmente as pessoas são impactadas, mas a gente dá continuidade. A gente continua com um processo de mentoria via internet, via uma ferramenta semelhante ao Skype, onde durante 6 semanas, a cada 15 dias, a gente continua passando outras ferramentas, vendo se aquilo que elas aprenderam no final de semana, elas estão aplicando, o que está funcionando, o que não está funcionando, porque a gente sabe que um final de semana pode fazer diferença, mas não é a solução. Tem que continuar, tem que aplicar, tem que treinar, tem que ler, tem que exercitar. Então, isso é uma grande verdade. As pessoas que estão tendo melhores resultados, o que a gente tem visto, são aquelas que persistem, que né? persistem. É exatamente acho que isso. A palavra é essa, é persistência. Né? Você aprendeu isso. a coisa como tem que ser feita e aí você tem que persistir nessa... É isso. Né, buscando a melhoria contínua, né? Você tem que estar sempre procurando ser melhor. É isso mesmo. E fala uma coisa para nós, Hélio. Então, agora voltando aqui para um público específico, que é o advogado. O que você acha que esses treinamentos poderiam ajudar ao advogado que está nos assistindo? Eu acredito que os advogados eles têm essa característica de pessoas que buscam conhecimento. Elas são pessoas que eu vejo, eu tenho amigos advogados, alguns dos clientes que têm participado dos treinamentos com a gente são advogados, e eles têm uma busca constante por conhecimento, são pessoas normalmente muito atualizadas com o que acontecem, mas têm também a mesma característica do que parte dos profissionais. Eles têm dificuldade de ter uma comunicação eficaz. Eles têm dificuldade de enxergar que eles são, quando eles estão dentro de um escritório, trabalhando para alguém, que eles são um grande produto e que eles precisam saber qualificar esse produto e vender esse produto. Então, esse treinamento ele ajuda o profissional a se comunicar melhor. A gente passa no treinamento também algumas técnicas que as pessoas não são iguais.
E eu tenho a tendência de me comunicar sempre do mesmo jeito, independente de qual seja a pessoa. Então, se eu vou falar sobre um determinado assunto, eu falo no mesmo nível de detalhe para pessoas diferentes. E, às vezes, a gente percebe que, quando eu começo a falar com alguma pessoa, tem pessoas que cortam a gente, não deixam a gente terminar de falar. Tem uma outra que quer saber cada vez mais detalhes e detalhes. Se você não estiver preparado, aquela pessoa já começa a desconfiar de você. Então, uma das partes mais interessantes que existe nesse treinamento é ensinar as pessoas a identificarem qual que é o perfil do outro e o seu próprio perfil de comunicação, para poder se adequar à comunicação para diferentes tipos de pessoas, para diferentes tipos de clientes. Porque tem pessoas que não gostam de ouvir muitos detalhes, elas querem ser muito objetivas, elas querem saber a mensagem e a solução rápida. Tem pessoas que querem saber como é que você vai chegar nessa solução. Então, dependendo do tipo de pessoa, e se você não tiver com a comunicação adequada, pode ser que você não consiga terminar uma conversa e você saia muito frustrado. Mas é porque eu tenho um perfil de comunicação, a minha tendência é me comunicar do meu jeito e as pessoas são diferentes. Então, esse é um só dos pontos que a gente desenvolve nesses dias de treinamento. E, com certeza, ajuda muito. Ajuda no lado profissional, ajuda também no lado pessoal, não tenho dúvida alguma disso. Ô Hélio, fala para nós, nosso tempo está chegando aqui já ao final, né? E eu sei que daria para a gente ficar aqui o sábado e o domingo, né? 2 dias seguidos falando aqui desse tema, né? Mas fala para mim, tem algum projeto novo, alguma coisa que vocês vão trazer aí? A gente tem trabalhado, a nossa visão é que a gente vai trabalhar em três grandes pilares. Uma parte é melhorar a comunicação, trabalhar para que os profissionais consigam se comunicar melhor, seja ele um profissional autônomo, um profissional que exerce um cargo de liderança numa empresa, seja um profissional que tenha o seu negócio. Então, um foco é em comunicação. O outro foco é inteligência emocional. A gente aprende desde o primeiro ano na escola até o mestrado, normalmente a gente desenvolve só o lado racional e cognitivo, e nós não aprendemos muito sobre inteligência emocional. Então, esse é um outro pilar muito forte. Comunicação, inteligência emocional, e um terceiro pilar muito forte para nós é inovação e agilidade. Os profissionais hoje eles precisam ser inovadores e ágeis. Não inovadores no sentido de quererem inventar a roda, mas eles têm que saber o que está acontecendo, quais são as mudanças que estão acontecendo. Eles têm que ser pessoas que consigam perceber e inovar no negócio deles. Não adianta querer trabalhar da mesma forma que eu trabalhava 5 anos atrás. Talvez o estudante de direito que entrar hoje, esse ano na faculdade, quando ele se formar daqui a 5 anos, ele vai ter que trabalhar de uma forma completamente diferente do que os advogados trabalham hoje. Então, se esses advogados eles não conseguirem ser inovadores e ágeis para implantar essas mudanças, eles vão ter dificuldade na carreira deles. Então, nós já fizemos algumas turmas do treinamento alto nível em comunicação. Nós fizemos uma turma esse final de semana, foi bastante interessante, foi bem proveitoso. Os feedbacks que a gente recebeu foram muito bons. E no mês que esse treinamento de comunicação e inteligência emocional vai acontecer uma nova turma no mês de agosto, no final de agosto. E no mês que vem a gente vai lançar a primeira turma de um treinamento sobre uma oratória magnética, como que eu consigo ter uma comunicação magnética e empolgante com as pessoas. E a gente vai trabalhar não só a questão da oratória, que talvez os advogados eles já tenham esse tipo de qualidade, ou precisam ter dentro da profissão, mas também sobre como montar uma apresentação. Como que eu monto uma apresentação dependendo do meu público? Como que eu gero um conteúdo para a internet? Então, é um treinamento que vai trabalhar tanto a parte de gerar conteúdo, quanto de aperfeiçoar a oratória, o falar em público, que é um dos grandes medos da humanidade. Ô Hélio, para finalizar, então, dê seu contato, o e-mail, o site, o telefone, Claro. para as pessoas poderem entrar em contato. O nosso site é o métodoaltonivel.com.br, e o nosso e-mail é métodoaltonivel@gmail. Você pode mandar uma mensagem que a gente entra em contato com você. Lá você vai ter informações sobre o treinamento, sobre os treinamentos que nós temos, sobre quem nós somos. Vai ser um prazer conversar com você, conhecer você. Pode mandar uma mensagem que a gente entra em contato e a gente marca um bate-papo, conversa, tira as dúvidas e continua esse bate-papo aqui. É isso aí, gente, tá vendo? Ó?
Entra lá, métodoaltonivel.com.br. E não se esqueça, o programa vai ao ar quinta-feira às 20 horas. Fique